Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Cid e hoje eu queria falar para vocês um pouquinho do livro que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar com o livro do Brian Garrett, que está aí disponibilizado para vocês, sobre metafísica, conceitos-chave de filosofia, né? E ele fala sobre alguns temas filosóficos e metafísicos especificamente muito importantes, né? Assim, por que que a gente fala que esses tópicos são metafísicos, né? Para a gente entender isso bem, eu tenho que fazer um pouco, contar um pouco de como eu divido normalmente a filosofia, para a gente entender um pouquinho do que é a metafísica, né? Então, eu divido a filosofia em três áreas estritamente filosóficas e uma área técnica, né? As áreas filosóficas seriam a metafísica, a epistemologia e as teorias do valor, e a área técnica seria a lógica. E aí, como é que funcionaria isso? A filosofia, ela consistiria de problemas ou de questões que só podem ser resolvidas por argumentação e não por experimento ou cálculos. Eu sei que pode ser difícil aceitar uma caracterização desse tipo, né, de argumentação, porque isso pode conflitar com uma série de noções que a gente tem. Mas tenta levar isso em consideração, a filosofia como a tentativa de responder essas questões argumentativas, e nisso a gente vai ter questões argumentativas de diversos tipos. E aí eu proponho que a gente pode dividir essas questões em questões sobre a existência, na qual se ocuparia a metafísica, né? A existência de objetos, a categorização desses objetos, né? Como esses entes existentes se categorizam em diversos tipos, né? Como são as classificações e como esses entes se relacionam para formar os entes que não são básicos, para formar os entes complexos que a gente entra em contato. Né? Então, esses tipos de questões são questões metafísicas. Quais são as entidades mais básicas existentes que formam e compõem a realidade e como elas se relacionam para poder formar as entidades complexas que a gente entra em contato e quais são as categorias fundamentais que essas coisas se categorizam, né? Então essas são as questões metafísicas. Por exemplo, quando a gente se pergunta se Deus existe ou se existe o tempo ou, né, se existe o livre-arbítrio, a gente está se perguntando questões que são intimamente metafísicas, né? A gente pode também se fazer questões não sobre a existência, mas com relação ao conhecimento. A gente pode se perguntar sobre o que existe e a gente pode se perguntar sobre como a gente adquire conhecimento sobre aquilo que existe, né? O que é o conhecimento e como a gente adquire conhecimento. Essas são questões epistêmicas, né? Então a gente pode se perguntar sobre as entidades existentes na metafísica e a gente pode se perguntar sobre o conhecimento e como a gente obtém conhecimento das verdades e das entidades existentes dentro da epistemologia. E conhecimento, como a gente deve definir? O conhecimento é crença verdadeira justificada ou não? Né? Então, esse tipo de questão são questões de epistemologia. E a gente tem questões de teorias do valor, que falariam não sobre a existência ou sobre o conhecimento de certas coisas, mas sobre de fatos, né? Mas sobre determinadas entidades valorativas, né? Ou se a gente não for falar em entidades valorativas, a gente pode falar da realidade descrevendo a realidade, e aí a metafísica tentaria encontrar a descrição mais fundamental da realidade. Hoje a gente pode falar da realidade avaliando a realidade. Então, assim, quando a gente avalia a realidade, a gente usa certos valores para se relacionar com a realidade. Esses valores podem ser, por exemplo, valores morais, podem ser valores estéticos. Então, a gente tem as questões filosóficas, que são as questões meramente argumentativas, com relação a questões avaliativas ou valorativas, né? Sejam elas éticas, estéticas ou qualquer outro domínio de valoração. Né? E a gente tem as questões com relação à lógica. Né? Que é por que a lógica é importante? Porque se a gente tem a filosofia como uma disciplina intimamente argumentativa, entender o modo como funciona a argumentação válida é importante para a gente poder ter uma boa argumentação, né? Quando eu estiver investigando os nossos problemas. E repara que a argumentação não é só a questão do convencimento do outro, né? Mas é a questão de toda a reflexão racional. Então, é a sua reflexão racional ocorrer de um modo sistemático, rigoroso, correto, né? Então, tá.
Partindo disso, a gente vai falar aqui de um livro de metafísica, numa disciplina de metafísica. Esse livro de metafísica vai falar sobre questões de existência, né, com relação a certos tópicos. Quais são esses tópicos? São os tópicos que estão distribuídos nos capítulos do livro, que são Deus, né, a existência de Deus. Né, Deus existe, Deus não existe, quais são os argumentos pela existência de Deus, um argumento pela não existência de Deus, né? A gente tem também a própria noção de existência, entendeu? Um pouco sobre essa noção de existência, é uma das coisas de que trata o livro também. Outra coisa são os universais e os particulares, que seriam assim, dadas as coisas existentes, elas são semelhantes de diversas formas. E o que explica a semelhança entre elas? É a existência de um universal? E o que são essas coisas? São objetos particulares que têm certas propriedades. O que é ser um particular, né? Então, essas questões são questões metafísicas sobre a natureza das coisas, de explicar qual o fundamento mais básico da constituição das coisas, né? Elas são particulares tendo universais, elas são tropos, elas são meros conjuntos de propriedades sem nenhuma particularidade. Como é que funciona essa descrição fundamental da realidade, né? Outra questão também é, dada essa descrição fundamental da realidade, como funcionaria a causação, né? A causalidade entre as coisas, o que é a causalidade, como a gente deve entender a natureza da causalidade e o que são os relata causais, né? O que são as coisas que fazem parte, quando a gente fala A causa B, o que é esse A? É um fato? É um evento? É um objeto? Né? Então, assim, tem uma série de questões interessantes. O que é a causalidade? A gente deve pensar em causalidade tal como Hume, como regularidade, ou a gente deve pensar a causalidade contrafactualmente? Ou não é nada, nenhuma dessas coisas. A gente tem que atentar mesmo para a noção de necessidade causal. Qual é o foco das nossas investigações? O que a gente deve atentar, né? A gente também, nesse livro, vai falar sobre tempo, né? Sobre a realidade do tempo, vai ver um pouquinho do argumento do McTaggart e um pouco de alguns paradoxos com relação ao tempo. Conversar um pouquinho sobre a natureza do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é uma coisa muito impressionante se existir, né? Porque ele fundamentaria a gente poder agir, supostamente agir sem nenhuma causa, né? Ou que a gente é a fonte da própria causalidade dos nossos atos, das nossas decisões, das nossas escolhas, né? Falar também sobre a identidade pessoal, que como é que a gente pode falar sobre qual é o fundamento, né? Então, assim, quando a gente pergunta sobre o fundamento de algo, a gente quer entender o que metafisicamente sustenta aquilo. Quando a gente fala de identidade pessoal, por exemplo, eu sou eu mesmo no tempo, por exemplo, isso é intrigante, né? Eu, quando criança, eu agora, se você olha os dois assim, lado a lado, você fala assim, poxa, é difícil ver que é a mesma pessoa, né? Mas o que faz ser a mesma pessoa? É ter a mesma genética, é ter a mesma. Fazer parte do mesmo conjunto, da mesma cadeia causal. O que é que dá uma identidade para uma pessoa? Ter as mesmas memórias ou a mesma memória ainda não é o suficiente? Então, assim, tem uma série de questões que são importantes quando a gente está se perguntando sobre a identidade pessoal, que são questões metafísicas e tratadas aqui nesse livro, né? Qual o fundamento da identidade pessoal de uma pessoa no tempo, né? Essa é a ideia. E as discussões com realismo e antirrealismo. Que discussões são essas? São as discussões. Dois tipos de discussões tem realismo e antirrealismo, pelo menos. Quer dizer, são muitos. São muitos tipos de realismo e antirrealismo. As discussões de realismo e antirrealismo são sempre discussões sobre se uma certa entidade ou uma certa coisa é real ou não é real. Né? Por exemplo, quando a gente fala de realismo e antirrealismo em ciência, a gente está falando que as teorias das ciências estão realistas. Né? Quando a gente aceita o realismo, a gente está falando que as teorias das ciências estão falando de coisas reais. Quando a gente aceita o antirrealismo, a gente está falando que as teorias das ciências
não falam de coisas reais, de fato. Na verdade, elas são maneiras da gente conseguir prever certos acontecimentos, mas não estão descrevendo a natureza da realidade. São teorias antirrealistas. Da mesma forma, a gente pode falar de realismo e antirrealismo com relação à existência do mundo exterior, né? Que uma pessoa realista é aquela que acredita que existe um mundo externo, um antirrealista já não acredita na existência de um mundo externo. Então, assim, o realismo e o antirrealismo, eles são posições metafísicas sempre, porque falam sobre a existência ou não existência de uma determinada entidade importante, né? Então, é importante também, quando a gente discute metafísica, ter noção dessas discussões sobre realismo e antirrealismo. Então, basicamente, é sobre isso que o livro vai falar. Eu espero de vocês que vocês deem uma lida em cada um desses capítulos, consigam responder pelo menos uma questão de cada um desses capítulos. E a gente se vê no próximo vídeo, onde eu falo um pouquinho, começo a falar um pouquinho sobre a existência de Deus, e temas como esse, tá bom? Até mais, pessoal.